Glórias a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens. Nós vamos para a parte 77 de nosso sermão, Rei dos Reis, Exposições do Evangelho de Mateus. Parte 77 de nossa série. E hoje nós vamos continuar um assunto que nós começamos na semana passada. Nós vamos continuar lendo um texto que nós, na verdade, já lemos na semana passada. E nós vamos continuar falando sobre o quarto mandamento. Então, o sermão de hoje vai complementar o que nós já falamos na semana passada sobre o quarto mandamento. E o título de nosso sermão é: O sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem. O que Jesus quis dizer quando ele disse que o sábado foi feito para o homem? Nós vamos aprender hoje. Então, Mateus capítulo 12, nós vamos ler novamente, como na semana passada, os versos 1 a 15. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Muito bem, até aí. Então, tem algumas coisas sobre esse texto que eu já falei sobre na semana passada. Eu não vou explicar tudo de novo, mas eu vou fazer um breve resumo do que nós já vimos. Número 1, nós vimos aqui que nós precisamos ter uma definição bíblica do significado de sábado. Uma definição bíblica do significado de sábado. O que significa sábado para a maioria das pessoas no Brasil hoje? A palavra sábado é só mais um dia na semana, tipo segunda-feira, terça-feira, tem um dia chamado sábado. Na Bíblia, sábado significa descanso. A palavra sábado, no hebraico, significa descanso. No princípio do mundo, Deus criou o universo, os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. O que quer dizer que no 7º dia descansou? Não quer dizer que Deus foi deitar na sua cama ou foi deitar numa rede para relaxar. Quer dizer que aquele dia, o dia que é chamado de dia de descanso, ou seja, Shabá, sábado, é o dia que Deus concluiu a sua obra. Um sábado na Bíblia é um dia que Deus conclui, encerra, termina uma obra. E Deus concluiu a obra de criar os céus e a terra em 6 dias. Então, o 7º foi o primeiro dia que o universo estava concluído,
é o primeiro dia que o universo estava pronto. Então, o dia de descanso quer dizer que Deus descansou, como diz em Gênesis 2, daquela obra. E tendo descansado daquela obra, Deus santificou, ele separou aquele dia para ser um dia em que os homens adorariam a Deus, se reuniriam para adorar a Deus e para comemorar que ele é o Criador, que Deus é o Criador. É um dia separado para adorar a Deus. Isso é o sábado na Bíblia, mas nós sabemos que a criação de Deus foi destruída pelo pecado, a criação de Deus foi manchada pelo pecado, e por isso que desde o princípio do mundo, o dia de descanso do povo de Deus, o dia do povo de Deus descansar de suas obras para celebrar a Deus, para adorar o Criador, era o dia que Deus tinha descansado no princípio do mundo. E nós vimos também que permaneceu sendo assim até a morte e a ressurreição de Jesus, porque mediante a morte e ressurreição de Jesus, você teve uma nova obra divina, uma nova obra de Deus da qual ele também descansou, ou seja, existe no Novo Testamento, depois da ressurreição de Jesus, um novo dia que também é guardado como um dia de descanso, ou seja, um dia de sábado, porque nesse dia Jesus concluiu, cessou, encerrou, descansou de sua obra de salvar o mundo que Deus criou. Ou seja, o mundo que Deus criou foi destruído pelo pecado e a missão, o motivo pelo qual Jesus foi enviado para o mundo foi para restaurar, para salvar o mundo. E Jesus, ele concluiu a obra de salvação. E por ele ter concluído a obra de salvação no domingo, o domingo, então, é o novo dia de descanso após a ressurreição de Cristo. Então, foi sobre isso que eu falei na semana passada. E hoje nós vamos entrar, então, em questões mais práticas. Mas nós vimos, então, que no Novo Testamento, o quarto mandamento não é abolido. Nenhum dos 10 mandamentos são abolidos no Novo Testamento. O quarto mandamento não foi abolido, mas o quarto mandamento, ele é guardado no dia da ressurreição de Jesus, porque Jesus, ele é a nova criação, ele é o novo Adão. Inclusive, um fato interessante é que quando Jesus ressuscita, alguns pensam que ele era o jardineiro. E eu já falei aqui na nossa classe de 9 da manhã qual é a ideia do jardineiro, porque essa era a profissão de Adão. Adão era um jardineiro no jardim de Éden, e Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita como o novo Adão. Não vamos nos aprofundar nessas questões, porque é o assunto da semana passada. Quem não estava aqui, eu recomendo assistir o sermão da semana passada. Mas hoje nós vamos entender melhor, com mais detalhes, essas acusações que os fariseus fazem contra Jesus. Eles acusam Jesus de quebrar o quarto mandamento, e nós vamos entender hoje melhor como que Jesus se defendeu, e ao entender como Jesus se defendeu, nós vamos entender como que a gente vive e pratica o quarto mandamento hoje. Então, nisso eu quero reforçar que aqui Jesus não transgride o quarto mandamento. Jesus não transgride o sábado nesta passagem. Pelo contrário, os fariseus acusam Jesus de violar o quarto mandamento e Jesus se defende dizendo por que ele não quebrou. Então vamos para o verso 2. E os fariseus, vendo isto, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Então qual é a acusação aí? Que Jesus, como mestre, ele está permitindo que os seus discípulos quebrem o quarto mandamento. Ou seja, eles estão acusando Jesus de ser um pecador, porque eles querem encontrar algum defeito em Jesus. Então está falando, seus discípulos, Jesus, sob a sua permissão, estão quebrando o quarto mandamento. Se fosse você sendo acusado de quebrar um mandamento, você se preocuparia? Uma pergunta que você precisa fazer. Porque na geração moderna, não existe uma preocupação em saber o que os mandamentos significam.
E se alguém falar, você está quebrando o quarto mandamento, qual seria a sua resposta? E eu pergunto também, talvez a sua resposta seria que não tem problema em quebrar o quarto mandamento. Que não tem problema. Vamos ver como que Jesus se defendeu. Verso 3, ele porém lhes disse, não tendes lido, pausa. No verso 3, Jesus diz, não tendes lido. No verso 5, Jesus diz, não tendes lido. No verso 7, quando Jesus diz o que significa, ele cita Oséias. Então Jesus cita 3 passagens do Velho Testamento para se defender. Se Jesus cita 3 passagens do Velho Testamento para se defender, quer dizer que Jesus acredita que o que ele está fazendo não vai contra o Velho Testamento. Eu vou repetir. Se Jesus está citando 3 livros do Velho Testamento para se defender, o que ele está dizendo é que a conduta dele e a conduta dos discípulos dele bate e condiz com o Velho Testamento. E aí a próxima pergunta que eu faço é, no Velho Testamento, existe o quarto mandamento? Se existe, e se Jesus está se defendendo com base no Velho Testamento, então Jesus cumpria o quarto mandamento. Vamos entender o teor da defesa. O primeiro exemplo aí no verso 3, não tendes lido o que fez Davi. Ele vai contar a história de Davi. E eu pergunto para vocês, e vocês já leram essa história de Davi? Se não leram, entrem no grupo da igreja e participem do plano de leitura em um ano. Vocês vão ler em breve. Qual é essa história de Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lhes comer, nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote. Então Jesus vai contar uma história. Primeiro a gente tem que entender que história é essa, para saber o que essa história tem a ver com o que Jesus está se defendendo. Porque Jesus está contando essa história para se defender. Então, primeiro a gente tem que conhecer a história, e segundo, a gente tem que saber e refletir o que essa história tem a ver com o quarto mandamento que Jesus está se defendendo de não quebrar. Vamos então conhecer a história. Abram em 1 Samuel capítulo 20. 1 Samuel capítulo 20. Então vamos entender. A história, essa história aí, ela abrange, na verdade, para entender ela plenamente, tem que ler vários capítulos. Eu não vou ler todos os capítulos, eu vou ler alguns versículos-chave e eu vou explicando, mas eu recomendo você ler em casa. Você chega em casa, você lê, se você quiser se aprofundar, tá bom? Então, 1 Samuel capítulo 20, verso 1. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio diante de Jonatas e disse, que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? Pausa. Então, quem é Jonatas, quem é Davi e quem é o pai de Jonatas? Vamos pensar. A essa altura, Davi, ele é o tataravô de Jesus. Então, ele é o antepassado de Jesus, tá? Esse é Davi. Quem é Jonatas? Jonatas é filho de Saul. Quem é Saul? É o rei de Israel. Então, Saul, o rei de Israel, está tentando matar Davi e Davi está fugindo. E nessa fuga, ele pergunta para o filho do rei, que é Jonatas, ele pergunta, por que teu pai quer me matar? O que eu fiz para o teu pai querer me matar? Porque ele estava sendo perseguido pelo rei. E eu vou resumir a história aqui para você entender por que o rei Saul está querendo matar Davi. Davi, nessa altura, não é rei ainda. Por que Saul está querendo matar Davi? Pelo seguinte, Saul foi o primeiro rei de Israel. Só que ele foi um rei que fez muitas coisas erradas. Ele pecou muito contra Deus. Aí chegou o momento que Deus perdeu a paciência com ele e falou, Saul,
você não vai ser mais o rei. Porque eu, Deus, já escolhi quem vai ser o rei. Vai ter um novo rei. Esse novo rei vai ser Davi. Deus fala isso para Saul por meio do profeta Samuel, que o rei vai ser Davi, não vai ser mais Saul. E Jonatas, o filho de Saul, que é filho do rei, ele crê em Samuel, então ele passa a defender Davi. Ele passa a ficar do lado de Davi, se torna amigo de Davi. Por quê? Porque ele acredita no profeta Samuel e ele sabe que o pai dele é perverso. Então vocês vão ver que Jonas está sempre defendendo o rei Davi. E entra, inclusive, uma coisa interessante que você vai ver na mentalidade de Jonas. Olha só o verso 42 desse capítulo. E disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurados ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência seja perpetuamente. Você vê que o pensamento de Jonatas, a forma dele jurar fidelidade a Davi, ele fala que haja paz, e ele fala entre a minha descendência e a tua descendência. Por que Jonatas está falando da descendência de Davi? Como uma explicação para ele defender Davi. Porque da descendência de Davi viria Jesus. Então veja que Jonatas faz um juramento de fidelidade a Davi, pensando na sua descendência. Ou seja, Jonatas não segue o seu pai, porque ele sabe que seu pai é perverso. Ele é fiel a Davi, porque de Davi virá o Cristo. Porque ele crê no profeta. Certo? Então, nesse contexto aí, Davi está fugindo. E ele foge com um monte de homens para não ser morto. Agora, vamos para o capítulo 21. Verso 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Então veja que Davi se encontra com o sacerdote. Vamos para o verso 3. Agora, pois, que tens à mão? Dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. Pausa. O que está acontecendo aí? O que Davi quer? Lembra que Davi está fugindo para não morrer. Ele está fugindo do rei Saul para não morrer, para não ser assassinado. E aí ele chega para o sacerdote e diz: por favor, me dá comida. Ou seja, ele está fugindo pela sua vida e ele está passando fome. Davi está passando fome. E ele pede ajuda para o sacerdote. E a pergunta é: o que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote tinha que dar comida para Davi. Ele tinha que socorrer Davi. Davi é o eleito do Senhor. Davi já foi ungido pelo profeta e está passando fome. O que o sacerdote tem que fazer se Davi está passando fome? Será que ele tinha que entregar Davi para Saul? Ó, Saul, Davi está aqui. Ou então, vamos ver o problema. Verso 4. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, se ao menos os moços se abstiverem das mulheres. E respondeu Davi o sacerdote e disse-lhes: só para vocês saberem, os moços eram o pessoal que estava acompanhando Davi. O que ele respondeu então? Não tenho pão comum. Quer dizer que ele não tinha pão normal para dar para Davi. E o único pão que ele tinha era o pão sagrado. O que é o pão sagrado? Era o pão do templo. Porque ele é sacerdote, ele trabalhava no templo. Ele fala: eu só tenho o pão do templo. Então vamos fazer uma exemplificação neotestamentária para vocês entenderem. Vamos dizer que entra alguém aqui passando fome e me peça comida. E eu vou falar: e eu só tenho o pão da ceia. Esse pão aqui é para ceia. Se eu te der, a gente vai ficar sem ceia. O que eu devo fazer? Pergunta.
Isso aí. Então o sacerdote, ele vai pegar, olha o verso 5. Respondeu Davi ao sacerdote e disse: as mulheres, na verdade, se nos desvedaram desde ontem e anteontem, quando saí, os vasos dos moços eram santos, de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição que tiraram diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então você vê que o verso 6 está explicando por que o sacerdote fez isso. É o autor do livro te explicando por que os sacerdotes fez isso. Bom, agora vamos voltar. Qual é a origem desse pão que tinha que ser servido pelo sacerdote? Voltem em Levítico capítulo 24. Levítico 24. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, puro batido para luminares, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Arão as porás em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o candelabro de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Também tomarás da flor da farinha, e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2 dízimas de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. Agora verso 8. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel por aliança perpétua. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Então, para aí. Isso aqui é Moisés ensinando sobre aqueles pães. Vocês estão vendo que no verso 8 fala sobre o sábado. Alguma coisa tinha que ser feita com aqueles pães no sábado. O que aconteceu com aqueles pães no sábado? Verso 9. E será de Arão e de seus filhos. Quem era Arão e seus filhos? Eram os sacerdotes. Ou seja, segundo o verso 9, quem é que podia comer os pães? Só os sacerdotes. E eles tinham que comer no sábado. Igual eu no domingo como da mesa do Senhor, mas a ceia é para todo mundo, não é só para os sacerdotes, mas é para todo mundo que é da igreja. Então, quem não é da igreja não pode comer a ceia do Senhor. Quem não era sacerdote não podia comer os pães da preposição. Vocês estão entendendo a questão? Se quem não era sacerdote não podia comer desse pão, como está escrito no verso 9, que seria comido aos sábados, por que o sacerdote deu a Davi? Porque Davi estava sendo perseguido e morrendo de fome. Ou seja, esta lei aqui é a lei para circunstâncias normais. Mas se tiver alguém morrendo de fome, a gente não vai deixar morrer de fome. Esse é o ponto. Em circunstâncias normais, ninguém ia comer o pão da preposição. Agora, se vai alguém morrer aqui, a gente vai dar. Esse é o ponto. O que isso tem a ver com o sábado? Porque Jesus está dizendo, tem um mandamento de sábado, mas existem circunstâncias em que aquele mandamento podia não ser cumprido porque você tem que impedir alguém de morrer de fome. Vamos pensar no paralelo.
Qual situação Davi estava passando? Davi estava sendo perseguido de morte. E Jesus e os discípulos? Vocês não viram que os fariseus estavam querendo matar também? Jesus e os discípulos também eram perseguidos de morte. E nessa perseguição de morte, eles peregrinavam, estavam passando fome. E o que os discípulos fizeram no sábado? O mesmo que Davi. Eles tinham que comer para não morrer de fome. Então, se no Velho Testamento era correto, verso 8, no dia de sábado, pegar o pão da proposição para salvar alguém da fome, então Jesus não estava quebrando o quarto mandamento. Esse é o argumento. Ou seja, o princípio é, existe uma regra, mas se for para salvar a vida humana, você pode quebrar essa regra. Porque você tem que salvar alguém. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos dizer que eu estou aqui celebrando a ceia do Senhor. Vocês sabem como é que é. Eu parto o pão, eu faço igual está lá no Novo Testamento. Vocês acham que é permitido, do nada, no meio da ceia, eu parar e falar, gente, não estou muito afim de fazer isso não, estou indo embora, tchau. Biblicamente, seria lícito ou seria pecado? Seria pecado. Ou, se você não é cristão, você não se comprometeu com os princípios do cristianismo, você fala assim, tenho dúvida. Tenho dúvida, estou pensando ainda. Seria lícito alguém assim, eu dar a ceia do Senhor? Também não. Agora, imagina se eu estou celebrando a ceia do Senhor e alguém lá atrás infarta. Está infartando. Eu vou falar assim, gente, deixa morrer. Porque eu tenho que terminar aqui. Eu não tenho que terminar aqui? Eu falo, não, mas peraí, isso aí é a regra, mas peraí, tem alguém passando mal lá atrás. Bom, nesse caso eu tenho que parar o culto, encerro o culto. E vamos socorrer aquela pessoa. Se você parar para pensar, isso é meio óbvio, não é? Se você vai salvar uma vida humana, por quê? Porque a vida humana é sagrada. Tem um monte de coisa que em circunstâncias normais você não poderia fazer. Mas se for para salvar uma vida humana, você pode. Vou dar outro exemplo. No livro de Josué. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, mas segue a mesma linha de raciocínio. Do caso de Davi, que estava sendo perseguido, e dos apóstolos que também eram perseguidos com Jesus. Vamos, livro de Josué. Tem uma prostituta chamada Raabe. E ela recebe em sua casa 2 israelitas. E aí esses israelitas, é no período em que Deus vai entregar a terra prometida para Israel. Aí essa Raabe, ela era prostituta. Mas quando ela se encontra com os 2 israelitas, ela fala com eles assim, sabe de uma coisa? Estou resumindo a história aqui, depois você dá no livro de Josué. Ela fala, sabe uma coisa? Eu tenho observado vocês aí, que Israel ficava peregrinando no deserto. E as outras nações sabiam. Mas ela fala, eu tenho observado que o Deus de vocês faz um monte de milagres. Porque tinha o Mar Vermelho se abrindo, tudo aquilo ali, o povo sabia. E ela fala, eu cheguei à conclusão que o Deus verdadeiro é o Deus de vocês. E que esses deuses aqui dos cananeus é tudo falso. Ela fala isso para os 2 israelitas. É tudo falso. Ela é uma prostituta. E ela fala, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E ela fala com os espias. E os espias falam, então tá bom. Quando herdar a terra prometida, você vai vir com a gente. Porque você crê no mesmo Deus. A história é essa. Quem é essa prostituta que morava entre os cananeus e que se arrepende e que se torna uma crente e passa a habitar com os israelitas? Ela é uma das tataravós de Jesus.
Você pode ler sobre ela lá no livro de Josué. E você vai ver o nome dela em Mateus 1. Ela era uma antepassada de Jesus. Era uma prostituta que se converteu quando viu tudo aquilo acontecendo. Ela falou, não, eu quero esse Deus aí. Eu não quero ficar mais aqui, não. Ela foi e passou a morar com israelitas. Ela é uma das antepassadas do rei Davi. Bom, o que aconteceu? Depois que ela teve essa conversa com os 2 israelitas, chegou os cananeus e falou, Raabe, você estava com 2 homens aqui. Você estava com 2 espias. Para onde eles foram que a gente tem que matar eles? Para onde que eles foram? Eles iam matar. O que Raabe respondeu lá no livro de Josué? O que ela respondeu? Foram para lá. Eles não tinham ido para lá. Eles estavam escondidos no telhado. Aí você vai falar, peraí. Se eles estavam escondidos no telhado, por que ela disse que foi para lá? Para salvar a vida deles. Ué, mas mentir não é pecado? Sim, mentir é pecado. Mas ali era uma questão de salvar uma vida do perigo. Então ela não pecou. Tiago 2, Hebreus 11 diz que ela não pecou quando ela mentiu para salvar a vida dos israelitas. Diz que foi uma boa obra. Então, isso quer dizer que não é pecado mentir? Não, é pecado mentir. É pecado ser mentiroso. Mas o ponto aí não é ali, o ponto não era mentir. O ponto é que ela tinha que salvar uma vida. Assim como o sacerdote tinha que alimentar Davi. Então eu te pergunto, esse sacerdote quebrou o 4º mandamento? Não. Os discípulos quebraram o 4º mandamento? Não, porque eles estavam com fome. Volte para Mateus 12. Esse é o primeiro exemplo de Jesus. Então Jesus já provou que não estamos fazendo nada de errado aqui. Verso 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então, segundo argumento. Não tendes lido na lei, ou seja, vocês não leram lá em Levítico, em Números, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. O que isso quer dizer? Vamos voltar. O que é a palavra sábado? Sábado significa descanso. Sábado significa... Então, por que aos sábados, no dia do descanso, os sacerdotes violam, quebram o descanso e ficam sem culpa? O que o sacerdote tinha que fazer no sábado? O que o sacerdote fazia no sábado? Ele trabalhava. Ele trabalhava no templo. Vocês não leram que o trabalho do sacerdote é exatamente no sábado? Mas ele fica sem culpa, porque ele não é considerado um transgressor por trabalhar no sábado, no dia de descanso. Porque o trabalho dele é exatamente liderar o culto. É igual eu, estou aqui trabalhando, né? Vocês não pararam para pensar que eu estou trabalhando aqui? Meu trabalho é ser pastor. E cansa, hein? Pregar cansa muito. Eu saio daqui com a cabeça girando, cansa muito. É uma guerra espiritual, inclusive. Mas, você vai falar, pastor, eu pensei bem, hoje é domingo, é dia de descansar, né? Eu vou falar, domingo é dia de descansar. Então, você tem que sentar na cadeira. O que vai acontecer? Não vai ter culto. Então, os sacerdotes trabalhavam quando todo mundo descansava, porque ele estava à frente do culto. É isso que Jesus está falando. Ele está perguntando, os sacerdotes, quando trabalham no sábado, eles estão violando o 4º mandamento? Também não. Próximo argumento. Verso 7. Esse verso 7 é um argumento de Oséias, que vai explicar os pontos anteriores. Verso 7. Vamos abrir aí em Oséias, misericórdia quero, não sacrifício. Vamos abrir em Oséias capítulo 6, verso 7, para a gente entender.
Oséias é um dos 12 profetas menores. Vocês têm que decorar a ordem dos livros bíblicos, gente. Oséias 6, capítulo 6, versos 6 a 7. Vamos ler. Verso 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. O que quer dizer quero mais misericórdia, conhecimento de Deus mais do que os holocaustos? Vamos entender a lógica. Vocês estão aí aberto em Oséias, né? Deixa o dedinho aberto aí e abra em Marcos 2. Marcos 2. Vamos ler o verso 23 a 28, vocês vão ver que é parecido com Mateus 12. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele com que eles estavam? Vocês leram essa história, não é? Vocês leram? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão o sacerdote, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes, vamos ler todo mundo junto? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Volta para Oséias. O que isso significa? Isso aqui é muito importante, vamos refletir. O que significa dizer que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado? Vamos lá. Em Atos 17, o apóstolo Paulo, ele explica o seguinte para os idólatras. Ele explica que Deus não é servido por mãos de homens como se necessitasse de coisa alguma. Vou repetir. Deus não é servido por mãos de homens como se necessitasse de coisa alguma. Ou seja, Deus não é adorado por nós porque ele precisa de algo. Deus não precisa de nada, nem precisa de ninguém. Deus não tem necessidade. Se ele tivesse, ele não seria Deus. Qual necessidade você tem? Eu tenho muitas. Daqui a pouquinho eu vou ter necessidade de comer. Eu vou ter necessidade de beber água. Eu tenho necessidade de ser amado. Eu tenho necessidade de um monte de coisa. E Deus? Será que Deus fala assim, já passou muito tempo, eu preciso comer um pão. Eu estou morrendo de fome. Deus não tem necessidades. Vamos se aprofundar aqui. E as coisas que a gente faz no culto? As coisas que a gente faz na igreja, é porque Deus necessita de algo? Por exemplo, Deus precisa ouvir você cantar? Com essa voz desafinada, com certeza que não é. Nem afinada, Deus não precisa de nada. Deus precisa desse pão e deste vinho? Deus precisa da Bíblia? Nada do culto a Deus é porque Deus precisa. Ué, se Deus não precisa, por que a gente faz? Porque você precisa. As coisas do culto em que você adora a Deus não é para atender uma necessidade de Deus, é porque você precisa de Deus, você precisa de Deus, você precisa adorar a Deus. Porque sem Deus você não é nada. Sem Deus você não é nada. Então não pense que você está vindo aqui para fazer algo que Deus precisa. É você que precisa adorar a Deus. Deus é digno de ser adorado. Quando você adora a Deus, é um privilégio que você está recebendo para atender suas maiores necessidades. Então, mas se o culto
é para atender a necessidade que o homem tem de Deus e das coisas de Deus, se o culto é para beneficiar o homem, o culto é para beneficiar você, na Bíblia. Beneficiar você. Eu fui no culto, eu fui perdoado. Meu irmão, quando Deus te perdoa dos seus pecados, Ele não está ganhando nada com isso. É você que está ganhando porque Ele te perdoou, você que está recebendo. Se Deus quisesse mandar todo mundo para o inferno, Ele não ia perder algo. Por que Ele não mandou todo mundo para o inferno? Porque Ele nos ama, Ele é amor, nos ama. Não é uma questão de necessidade, é uma questão de amor. Eu já dei esse exemplo aqui, vou dar de novo. Já pensou que minha amada esposa está lá cozinhando e eu vou na cozinha ajudar ela a cozinhar. Ela fala, vem me ajudar a cozinhar. Você já acha que eu ajudando ela, estou contribuindo com alguma coisa? Eu estou atrapalhando, na verdade. Porque ela, sem mim, ela já cozinha muito bem sem mim. Ela não precisa da minha ajuda para cozinhar. Agora, por que ela me quer lá então, se eu não estou somando em nada? E tudo que eu faço, ela poderia fazer melhor. Porque ela quer que eu fique com ela. Não é isso? O amor é assim. O amor, você quer estar com a pessoa, não quer dizer que aquela pessoa está atendendo uma necessidade que você tem, que você não conseguiria fazer sozinho. Então, o amor de Deus é assim. Sendo assim, entenda o seguinte. Todos os elementos do culto, 1 Coríntios 14, todas as partes do culto existem para a sua edificação. 1 Coríntios 14, fazei tudo para a edificação. Logo, se todas as coisas do culto e relacionadas ao culto existem por causa do homem, então qual é o sentido de usar as coisas do culto que Deus deu para destruir o homem? E para dizer que ele tem que passar fome agora? Se a ceia existe para te beneficiar, para você ser edificado, qual é o sentido de eu dizer, pode morrer, porque eu tenho que celebrar a ceia? Se a ceia era para te trazer vida. Para que servia o templo do Velho Testamento? É porque Deus precisa de uma casa para morar? Deus era um mendigo e ele precisa dessa casa para morar. Pelo amor de Deus, Deus é o dono de tudo. O templo era para beneficiar o homem. Para o homem ir lá e ser abençoado. Para o homem ir lá e ver aqueles sacrifícios e saber que Jesus morreria por ele sendo sacrificado. O templo era para abençoar o povo. Então, como é que eu vou pegar algo do templo para não abençoar o povo? E dizer, eu estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para Deus, estou fazendo para Deus. Por isso que Deus diz, então, misericórdia quero e não sacrifício. O que quer dizer isso? Misericórdia quero sacrifício. O meu negócio não é esse bicho aqui. Deus está dizendo, eu não estou interessado, na verdade, nesse animal que vocês estão sacrificando. Esse animal que vocês estão sacrificando é para abençoar vocês. Não é porque eu preciso, mas é porque vocês precisam das coisas do templo, porque no templo vocês me buscam e me adoram. Então, se o templo, se a igreja servem para as coisas de Deus, para abençoar o homem, então eles não podem ser usados para destruir a vida do homem. Todas as ordenanças da igreja do Novo Testamento ou do templo do Velho Testamento existem para edificar e salvar o homem. Não para destruí-lo. Então, quando a gente pega as coisas da igreja para destruir, a gente perdeu a noção para que aquilo serve. Para que aquilo serve? Para que serve os cânticos? Por que Deus quer que você cante salmos? Efésios capítulo 5, cante salmos. Porque você é broquinho, você não entende da verdade e através dos salmos você é abençoado aprendendo a verdade quando você canta. É para te abençoar. Você adora a Deus
E ao adorar a Deus por meio dos salmos, você aprende. Você é edificado, você cresce a sua fé. Você cantou o Salmo 51 aqui, não é porque Deus precisava muito ouvir a sua voz, mas é porque você precisa muito aprender a se arrepender, e o Salmo 51 te ensina. Você precisa aprender muito como é que se chega no céu. O Salmo 15 te ensina. Você precisa aprender a rejeitar as imagens de escultura. O Salmo 115 te ensina. 1 Coríntios 14, fazei tudo para a edificação uns dos outros. Então, qual o problema quando o culto de Deus é corrompido? Qual o problema quando a igreja faz acréscimos ou inventa coisa que não está na Bíblia? Problema número 1, que você está ofendendo a Deus. Porque você está fazendo coisa que ele não mandou. Problema número 2, é que você está ofendendo o seu próximo. Porque o seu próximo está tendo uma visão deturpada de Jesus por causa da corrupção do culto. Está tendo uma visão deturpada de Jesus. Vamos orar aqui. A gente vai orar. Um monte de oração que a Bíblia não ensina. Você que veio aqui não vai ser edificado. Você vai embora vazio. Portanto, a corrupção do culto, a corrupção da igreja, a corrupção do templo no Velho Testamento era a falta de amor ao próximo. Porque aquele templo e este culto é o meio de Deus abençoar você. Se a gente corromper a igreja, a gente vai estar impedindo e atrapalhando as pessoas de encontrarem-se com seu Deus. Esse que é o grande pecado. Deus instituiu o culto porque Ele nos ama. E por isso, o sábado, o dia do descanso, foi feito por amor a você. Todas aquelas leis do sábado, todas aquelas regras, é por amor a você. Por amor a mim? Sim. Porque você precisa descansar e você precisa ter tempo para adorar a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Terça-feira agora, a reunião de oração é terça-feira. Por que a maioria de vocês não estão aqui na terça-feira da noite? Por que é só meia dúzia de gato pingado? Alguns, porque preguiça, não tem coragem de sair debaixo das cobertas. Mas a maioria é porque não dá para chegar aqui a tempo. Vocês não têm como chegar aqui a tempo. A maioria eu sei. Por quê? Porque nesse dia vocês estudam e trabalham. É um dia de você estudar e trabalhar. Inclusive a nossa reunião era quarta-feira, mudou agora para terça-feira, porque tem uma família que sempre vem, família do nosso irmão Fabrício, eles sempre vinham, mas agora não vão poder mais. Ou seja, a única maneira da gente poder reunir todo mundo é porque existe um dia de descanso. Então, qual é o objetivo do sábado? Tanto do sábado do Velho Testamento, quanto do sábado do Novo Testamento. O objetivo, o sábado do Novo Testamento é o domingo. O objetivo é ter um dia onde todo mundo vai estar livre para poder ter tempo de buscar a Deus. O sábado foi feito para o homem. É o dia que você precisa ter tempo livre para descansar o seu corpo e ter tempo de buscar a Deus. Qual é o mistério nisso? Qual o problema disso? Mas o que a gente como sociedade faz? A gente como sociedade rejeita o quarto mandamento, fica dizendo, não, isso é coisa de Velho Testamento, é coisa de Velho Testamento. Então no Novo Testamento você não precisa descansar e não precisa buscar a Deus. Porque o objetivo do dia de descanso é esse. Então, se a gente entender isso, a gente vai entender por que Deus nos deu o domingo. Não é porque Deus precisa descansar, mas é porque você precisa descansar.
Por que nós temos uma sociedade hoje cada vez mais doida? Um dos motivos é porque as pessoas não querem mais descansar. Elas querem ficar a 1000 por hora todos os dias. Todos os dias a 1000 por hora. A sociedade moderna rejeitou o dia do descanso. A sociedade moderna rejeitou o domingo. Pode ver que a maioria das pessoas não sabe por que domingo está tudo fechado. Ou por que se você contratar um funcionário domingo, você tem que pagar mais. É porque domingo é o dia de descanso do Novo Testamento, mas que foi esquecido. Então vamos para... Então, tente pensar que Deus deu essas coisas, ou melhor, Deus exige essas coisas pelo seu bem. E aí que vai entrar também o princípio, volto lá em Mateus 12. Se vocês entenderem esse princípio, vocês vão entender o ponto do verso 9. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para o acusar, interrogaram: é lícito curar nos sábados? Olha só que pergunta idiota. Mas nessa pergunta idiota, a gente vai aprender algo importante. Se o objetivo do sábado é descansar, a palavra sábado significa descanso, é descansar e dar descanso, para pensar, não é só você descansar, você também tem que amar o seu próximo como a ti mesmo, então você tem que dar descanso para o seu próximo. Nas próprias palavras de Êxodo 20 está isso. Lá diz assim, é para você não trabalhar e é para você não fazer outros trabalhar por você. Isso está em Êxodo 20. Então, se Jesus estava curando um homem que tinha a mão mirrada, que sofria com essa doença, o que Jesus está fazendo por esse homem? Ele está dando descanso. Ele está fazendo aquele homem descansar. Porque é terrível estar doente. Então, não somente Jesus descansava, mas ele dava descanso. E quem está passando fome e vai comer, está descansando. Então, todas as coisas que Jesus faz aqui, não só não quebra o quarto mandamento, mas está de acordo com o objetivo do dia. Está de acordo com o objetivo do dia. E nós também precisamos organizar os nossos domingos para que o nosso domingo esteja de acordo com o objetivo do descanso. Eu descanso, em primeiro lugar, na igreja, adorando a Deus. Aliás, no verso 9, e partindo dali chegou à sinagoga. Por que Jesus foi até a sinagoga? Por quê? Porque era sábado. Sinagoga é a mesma coisa que igreja. Sinagoga é a igreja do Velho Testamento. Era o culto. No sábado, Jesus ia para o culto. Ele não ficava em casa dormindo, assistindo programa chato. Ele ia adorar a Deus. Só que Jesus lá, né? Ele parava a sinagoga, porque ele até curava a gente lá, né? Eu queria estar nesse culto. Chegou Jesus, vai curar alguém. Em vez do povo concluir, ele, além de guardar o descanso, ele dá descanso aos doentes. Ele dá descanso ao próximo. Eles arrumaram a confusão. Então, Jesus ia para o culto. E ter que ir para o culto com essa raça de gente, hein? Difícil estar nessa sinagoga aqui, com essa raça de gente, arrumando alguma coisa para te incriminar. Mas o princípio é: organize seu dia para o descanso. Vamos abrir em Neemias 13. Neemias 13. Eu vou fazer algumas aplicações práticas. Neemias é o último livro histórico do Velho Testamento.
Depois de Neemias vem Jó. Não, na verdade é o penúltimo. O último é Esther. Neemias 13. Neemias 13, verso 15. Vamos ver como é que o pensamento de Neemias é igual ao de Jesus. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda espécie de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimento. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendiam no sábado aos filhos de Judá e em Jerusalém. Para aí. Então, só para contextualizar, quem é Neemias? Esse aqui é o livro de Neemias, né? Neemias, ele era o governador. Então, se fosse Campo Bom, seria tipo o prefeito de Campo Bom. Ele era uma autoridade, Neemias. E ele, como autoridade, ele chegou lá e ele viu que estava acontecendo um comércio. Ele viu que tinha um comércio aberto ali, vendendo mercadorias, inclusive aí é comida. Olha só o que Neemias vai falar no verso 7. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Então ele está dizendo que o comércio aberto no dia do descanso era uma profanação do dia do descanso. Agora vamos raciocinar aqui. Quem é que estava vendendo no verso 16? Quem é que estava vendendo no verso 16? Tírios. Tírios é um povo. E quem é que estava vendendo? Verso 6. Quem é que estava vendendo tírios, tá? Então, no verso 16, os tírios, que era um povo, estava vendendo para os judeus, os filhos de Judá. Então, no verso 16, os judeus, eles não estavam trabalhando no verso 16. Eles estavam comprando. Se eles não estavam trabalhando, se eles estavam comprando, por que Neemias disse que isso é um mal? Porque ao comprar, você está fazendo o outro trabalhar. Ou seja, você não está dando descanso. Você está descansando, mas você está fazendo com que o outro não tenha descanso. Sabe quem é o que mais sofre com esse tipo de trabalho? Os pobres. Os mais pobres são os que têm que se sujeitar a trabalhos que eles não têm descanso. Para para pensar. Se você tem uma formação maior, se vocês têm alguém com trabalho melhor, você pode chegar assim no fim de semana e falar: vou descansar, vou para a igreja tranquilo. Os mais pobres, eles vão trabalhar, às vezes no supermercado, que trabalha de domingo a domingo. E não tem descanso. E por que aquele comércio está aberto? Por que aquele comércio está aberto? Porque tem gente indo lá comprar. Porque você vai lá comprar. Então, em Neemias 13, o que Neemias vai fazer? Verso 18. Porventura não fizeram vossos pais assim? Não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Então, profanar o sábado causou a ira de Deus. Sucedeu, pois, que dando já sombra nas portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que as portas fossem fechadas, e mandei que não se abrissem até passando o sábado, e pus as portas a alguns dos meus servos para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Para aí. O que Neemias faz? Ele vai fechar o portão para ninguém conseguir fazer comércio. Ele é o governador, lembra? Então ele fecha o comércio. E ele coloca servos, são servos do governador,
para vigiar se não vai ter comércio. Mas peraí. Esses servos aqui, eles estão trabalhando. Por quê? Por que é pecado os que estavam fazendo comércio, mas os servos do governador não é pecado? Porque os servos do governador aqui é o que nós chamamos de polícia. Quem é que trabalhava no sábado? A gente já viu, Jesus falou, os sacerdotes. Agora nós estamos vendo a polícia, porque a polícia supervisiona crimes. O que você tem como princípio aqui, igual de Jesus? Que alguns tipos de trabalhos que eram necessários para a preservação da vida humana, estes não precisavam descansar. Vamos pegar outros exemplos? Você tem uma loja ali que vende bonecos e brinquedos, tá? E tem alguém ali trabalhando, provavelmente ganhando um salário mínimo. Então tem alguém ali trabalhando para vender brinquedo, de domingo a domingo, não descansa, não vai para a igreja e no final ganha salário mínimo. Será que esse tipo de trabalho é necessário no domingo? A pessoa está ali vendendo brinquedo? Não é necessário. Então o dono dessa loja deveria fechar a loja e falar: meu amigo, vai descansar com a sua família domingo, relaxa aí, tchau. Mas não, entra a ganância. Vai trabalhar de domingo a domingo. De vez em quando eu vou dar um dia de folga. E se não gostar, tá na rua. Tem um monte de gente assim. Agora eu te pergunto. É o dia do descanso, então a gente vai ter que fechar o hospital. Vamos fechar o hospital para os médicos descansar? Qual seria o problema? O hospital existe para quê? Para salvar vidas. Então o hospital tem que ficar aberto. A polícia, a delegacia tem que ficar aberta, a farmácia tem que ficar aberta. E, na verdade, são essas, a maioria das lojas que está aberta hoje, né? Farmácia, hospital, essas coisas estão abertas. Então, qual é o sentido? O sentido é que você tem um dia de descanso, porque esse dia você tem que descansar o seu corpo, relaxar, ficar com a sua família e dedicar tempo para Deus. É um mandamento. Tenha um dia voltado para as coisas de Deus. Você vai chegar em casa agora, o que você vai fazer quando você chegar em casa? Eu vou ficar lá preocupado, como que eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer um trabalhinho aqui para ganhar dinheiro. Parabéns, você virou um escravo. Você virou um escravo. Ou então eu vou sair e vou arrumar um bico. Aí sim você quebrou o mandamento. É uma transgressão do mandamento. Nós temos 6 dias para trabalhar. Você tem 6 dias para fazer o que você tem que fazer. Esse dia, no Novo Testamento, é o dia do descanso. E eu quero finalizar, indo para a reta final, fazendo a pergunta. Esse comércio aí é comércio de quê? Comércio de comida, vocês viram? Se é um comércio de comida, mas os discípulos não estavam comendo, não contradiz uma coisa ou outra. Eu acabei de mostrar. O caso dos discípulos era uma emergência porque eles estavam à fome. Inclusive, eles estavam sendo perseguidos pelos fariseus igual o rei Davi. Então, aprenda a diferenciar entre coisas que são a regra, o normal e coisas que vão ser a exceção. O normal do seu domingo tem que ser descansar, vir para a igreja, vai para casa, descansa, lê a Bíblia, faça oração. Hoje é o dia que você tem tempo para isso. Leia um bom livro. Desliga aquela televisão, porque tem gente que está trabalhando ali, não deveria estar trabalhando na TV. Uma das coisas mais maravilhosas da minha casa no domingo é que a televisão nunca liga. Porque eu que não vou dar emprego para o pessoal do Domingo Espetacular.
um caco de programa. Essa semana colocaram um estuprador para falar naquele programa lá. Para que você está dia de domingo vendo essas loucuras? Desliga a televisão, vai dar um beijo na sua mulher, vai conversar com a sua família. Estou falando sério. Por que esse fanatismo que tem que estar todo dia, não pode parar? E depois o casamento entra numa crise. Ah, não tenho tempo para conversar. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Não tem, porque você rejeita o quarto mandamento. Você tem 6 dias. Um dia tem que ser reservado para o Senhor e para o descanso. Isso não é só no Velho Testamento, no Novo também. Então, para finalizar, o que muda no Novo Testamento não é o próprio quarto mandamento. Se vocês lerem, isso aqui é antes de Jesus morrer, né? Mas se vocês lerem os livros posteriores, e como eu disse aqui, as profecias de Isaías, vocês vão ler que a mudança não é em relação ao quarto mandamento. A mudança é em qual dia é o descanso, qual dia é o sábado. E no Novo Testamento, o dia do descanso é o dia que Jesus descansou de suas obras de salvar o mundo. Hebreus 4:10. Hebreus 4:10. Então, vocês acham que isso é uma coisa legalista? Vocês acham que isso é um princípio que não faz sentido ter um dia de descanso? Na verdade, nós temos que ser grato que, por mais doido que seja esse país, de forma geral, ainda temos um dia de descanso. Esse país que está tão longe de Deus, ainda existe uma vaga lembrança do domingo. E é por isso que você tem tempo ainda de estar aqui. No século XVII, existiu na França, na verdade século XVIII, desculpa. Século XVIII existiu a Revolução Francesa. Quem estudou a Revolução Francesa na escola, mas a Revolução Francesa, um dos objetivos que eles tinham era acabar com o cristianismo. Eles disseram, nós queremos acabar com as igrejas. Sabe o que eles fizeram? Uma das coisas que eles fizeram, eles mudaram a semana para a semana ter 10 dias. Imagina que tem que esperar 10 dias para ter um final de semanazinho. Eles falaram, vai ter 10 dias. Por quê? Porque o filósofo Voltaire, que era um ímpio, ele falou, a única esperança de acabar com o cristianismo é se acabarmos com o domingo. Sem o domingo, o cristianismo vai acabar. Porque eles não vão ter como se reunir para propagar a sua fé. Sem o domingo, o cristianismo fica prejudicado. Eles mudaram, a semana lá passou a ter 10 dias, não 7, a semana bíblica tem 7 dias. Eles mudaram para 10. Não durou muito tempo. O povo começou a endoidar, porque ninguém descansava direito mais, tu tinha que esperar não sei quantos dias. Tudo que Deus faz é perfeito, é adequado. Existe tempo para tudo dentro da organização divina. Durou muito tempo não. A população francesa se revoltou e eles voltaram para a semana de 7 dias. Vamos finalizar lendo o último verso. Isaías 58. Tem alguém aqui que já trabalhou de domingo a domingo sem descansar direito? Levanta a mão. Vocês gostavam, né? Vocês gostavam. Ainda está assim? Ah, graças a Deus. Isaías 58. Verso 13. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares,
não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse, promessas de bênção para quem honra o dia do Senhor. Por isso que quando eu viajo, eu sempre faço questão. Eu posso estar viajando, posso estar me divertindo, mas eu sempre faço questão. Qual é a igreja bíblica que tem nesse lugar para eu ir lá honrar o dia do Senhor? Eu posso estar onde que eu for, eu vou no culto. Porque aquele é o dia do Senhor. E não interessa o que eu estiver fazendo, eu vou lembrar, agora eu vou parar e eu vou adorar Jesus. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te dou por Jesus Cristo. Obrigado por não permitir que fôssemos escravos, mas que tivéssemos descanso. Obrigado por criar o sábado, o dia do descanso para nós. Tanto o sábado do Velho Testamento, quanto o sábado da nova criação. Obrigado, Senhor, porque assim nós podemos dedicar esse dia a descansar, a te adorar, a passarmos tempo com nossos irmãos, com a nossa família. Obrigado por isso, Senhor, por esse dia. No nome de Jesus eu oro. Amém.